E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu hoje com ministros do Supremo Tribunal Federal também para tratar da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde janeiro, Tarcísio e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro buscam viabilizar a prisão domiciliar com a proposta de que ele possa cumprir a medida a pena em casa. Bolsonaro está preso desde o dia 15 de janeiro, no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, um local também conhecido como Papudinha. No encontro, Tarcísio levou os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes a solicitação de transferência para prisão domiciliar. Essa iniciativa ocorre enquanto a defesa também adota medidas judiciais para garantir condições de visita ao ex-presidente. E nesse contexto, os advogados pediram a Alexandre de Moraes autorização para mudar o horário de visita do senador Flávio Bolsonaro. A visita estava marcada para hoje, entre 2 e 4 horas da tarde, mas a viagem internacional atrasou a chegada de Flávio, por isso então foi pedida autorização para que o encontro acontecesse ainda hoje, mas em outro horário, Augusto, por conta aí da chegada desse voo internacional. E a gente lembra da articulação também de Tarcísio e de Michele no começo do ano para transferir Jair Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal, daquela sala onde ele estava bem pequena, agora para Papudinha, onde ele tem um espaço maior, onde pelo menos ele tem uma assistência médica contínua, consegue caminhar um pouco, tem um espaço mais amplo para ficar. Não é o ideal, mas já é uma condição melhor do que ele estava nos meses anteriores. Quem decide isso é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não percebeu a mudança em curso no Brasil, acelerada pela descoberta do pagamento feito pelo Banco Master à mulher dele, a advogada. Ele não percebeu. Ele continua achando que reina sobre a vida dos outros. Ele condena indiretamente à morte os que caem na imensa vara criminal que ele criou. Ele transformou o Supremo numa vara criminal. E ele não nota que até a imprensa antiga já está percebendo que o Supremo, e mais especificamente o Alexandre de Moraes, passou todos os limites. Será que ele não sabe que o Brasil entende que o Bolsonaro precisa dessa prisão domiciliar e quem precisa de cadeia é gente que faz o tipo de acordo que foi feito pela família dele com o Master? Quem precisa dar explicações e precisa de cuidados jurídicos é a família do Alexandre de Moraes. Ele continua achando que é o rei do Brasil. Ele está nu e vai ficar cada vez mais, se é possível, com as descobertas que virão. A mulher do Alexandre de Moraes entrou com uma petição em favor de um sócio do dono do Banco Master. Agora, não tinham sido suspensos os pagamentos? Desculpe, Paulo, entrar nesse assunto, mas eu acho importante para comparar com a tranquilidade com que ele vê esses casos e a raiva que ele não para de demonstrar em relação ao Bolsonaro. A mulher dele acaba de mostrar que continua trabalhando para o Banco Master e, portanto, continua recebendo aquela fortuna por mês. Ele faz isso, e em vez de ele cair na real e cuidar deste assunto, ele se dedica a perseguir todos os inocentes que ele transformou em criminosos de estimação. Não examina o caso do Felipe Martins, não tem pena do que acontece com os outros presos injustamente, sem motivo nenhum, há anos. Já vai tocando, você não tem pressa para terminar o inquérito. Né? Todos os jornais ortodoxos, ainda de papel, vão percebendo isso. E ele não nota, ele vai perceber tarde demais que não há defesa a fazer. Ô Paulo, e pegando esse gancho, já que o Augusto entrou nessa questão do sócio do Vorcaro que está
contratou a mulher do Moraes. Duas observações breves sobre isso e que expõem como a sem-vergonhice, vamos dizer assim, dos ministros, o despudor, para ser um pouco mais elegante, com esse caso todo. Porque, veja, se a mulher do Moraes está atuando para esse sócio do Vorcaro, eu imagino que não seja pro bono. Ela não está fazendo isso de graça por amor ao debate, né? Então está recebendo. Isso significa duas coisas. Primeiro, que eles não estão nem aí para a opinião pública, né? Desconectados da realidade, como bem disse o Augusto. E segundo, que nós podemos estar aqui diante de um desvio da fonte pagadora muito do malandro, né? Porque, enfim, o banco não pode continuar pagando a mulher do Moraes porque foi liquidado. Foi liquidado. Então, como é que ela vai continuar recebendo do Banco Master? Opa, põe o sócio dele em outra empresa e ele ali paga aquilo que a mulher do Moraes estava recebendo para não fazer nada do contrato do Master. Quer dizer, eles não têm nem uma intenção de disfarçar, né, dos nossos olhos o absurdo. Exatamente. Bom, absurdo foi aquela autodefesa na semana passada no plenário, o ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli ali, na cara dura, né? E o pior, acho que talvez o pior, são os demais ministros em silêncio, quietos. Bom, a gente volta depois nesse assunto, mas só voltando aqui para esse encontro, o Caute, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com os ministros, vale lembrar, um dos assuntos, claro, é a condição do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o outro também é o plano de renegociação da dívida de São Paulo com a União. A gente lembra que na próxima sexta-feira agora o plenário do Supremo vai se reunir para decidir aí uma decisão liminar do ministro André Mendonça, que tinha autorizado a adesão do Estado de São Paulo nesse PROPAG, que é o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, estabelecendo ali benefícios do plano mediante o pagamento de 900 milhões. É isso então que Tarcísio foi costurar com os ministros para a sessão de logo mais. Pois é, Paula, esse programa ele foi criado porque muitos estados brasileiros estão quebrados, estão super endividados, e especialmente Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás também tem um endividamento importante em relação ao seu PIB, e também São Paulo. São Paulo é um dos estados mais endividados do Brasil, não está em crise fiscal, porque as contas públicas de São Paulo são mantidas sob controle há um tempo, mas essa dívida vem lá de trás, dos anos 90, quando o governo do estado teve que intervir, por exemplo, nos bancos estaduais, né, entre outras coisas. Então, tem uma dívida acumulada. E esse programa, ele visa reduzir os juros pagos pelos estados, porque esse endividamento é com o governo federal. Então, juros que são pagos ao governo federal. Então, o governo criou esse programa, na verdade foi uma reformulação de programa que já existia, e Tarcísio foi lá para negociar a entrada de São Paulo, a adesão de São Paulo nesse programa. Nada mais, nada menos do que o seu dever como governador do mais importante estado da federação, mas que também tem uma dívida pública estadual considerável e que poderia eventualmente se tornar um problema com juros tão altos como temos hoje, né?